Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor de teologia há 25 anos que eu atuo na formação de líderes, de pessoas que desejam servir, que desejam ter excelência no seu ministério, no seu trabalho, no seu serviço cristão. Se você quer conhecer o nosso trabalho, o nosso material, nossa formação teológica, entre em contato. Você vai ter uma boa formação teológica e certamente vai abençoar o seu ministério e as pessoas que estão perto de você, que são afetadas pelo seu ministério, serão muito mais abençoadas pela sua vida. No vídeo de hoje eu quero tratar de um tema muito atual, que é a relação do cristão e do judeu. Se há possibilidade de termos um judeu cristão, um judeu que seja ao mesmo tempo judeu, continue sendo judeu e seja um cristão. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira área que nós devemos recorrer é a história da igreja. E na história da igreja nós temos o judaísmo, um povo, judeus, que sem dúvida no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, trata-se de um povo segregado, um povo separado, um povo que não se misturava com outros povos. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem lá uma ideia de que o judaísmo ele não tinha a intenção de fazer prosélitos, de ganhar pessoas para o judaísmo. Então o judaísmo é, em essência, uma estrutura que não se comunica com outros povos, que não tem esta intenção de fazer prosélitos. Salvo os fariseus, uma seita político-religiosa do período interbíblico, chega até o período de Cristo. Talvez os fariseus fossem mais proselitistas do que o restante da nação, mas em essência o judeu ele não tem a intenção de se misturar com outras nações, com outros povos. E inicialmente isso está muito claro na patrística, na história da igreja, nesse período da patrística, do segundo, terceiro, quarto século, que o judaísmo e o cristianismo se tornaram forças antagônicas, forças opostas. Os cristãos, de fato, questionaram o judaísmo e afirmaram que o judaísmo era uma heresia. Isso está muito claro nas doutrinas dos pais da igreja. Enquanto os judeus, da mesma forma, também interpretaram o cristianismo como uma heresia. Então são duas ideias que no início da história da igreja elas não se coadunam. Então perceba que o judeu não tem essa relação com outras religiões. Mas com o decorrer do tempo, principalmente nos Estados Unidos e no século XVIII, um pouquinho antes, começa a surgir na história da igreja um movimento de judaísmo e de messianismo. Agora é importante dizer que esse movimento começa dentro da igreja cristã. É o movimento de judaização da igreja, né? Então, veja a linha que se defende quando se fala de uma certa judaização do cristianismo. Se Jesus era um judeu, se Jesus, por exemplo, foi circuncidado, se Jesus, por exemplo, não comia carne de porco, com certeza, se Jesus frequentava a sinagoga, se Jesus tinha lá todos os ritos do judaísmo, guardava as festas, as celebrações, e o cristão precisa ser igual a Cristo, obviamente, então o judaísmo é a referência para a ética cristã. Veja como há uma linha de defesa desta judaização da própria igreja, né? Por outro lado, há uma tendência mais moderna do judaísmo também aceitar o Messias. Essa aceitação, não só de Jesus como Messias, mas os judeus entrando em outras esferas religiosas. Mas eu quero tratar nesse vídeo como é que o judeu, do ponto de vista teológico, ele se enquadraria dentro da ideia de Messias. É claro, o judaísmo, na sua essência teológica, ideológica, cultural e religiosa, ele diverge do cristianismo, pelo menos em dois elementos básicos, a cristologia e a trindade. Então, para um judeu, Jesus Cristo não é Deus, não é o Messias, e também não há
trindade, há apenas um Deus, o monoteísmo. Então, seria uma espécie de judaísmo que segue a cultura judaica e crê em Jesus como Messias. Bem, isso só é possível se este indivíduo colocar no judaísmo, ou em ser um judeu, somente a sua origem, o seu caráter histórico, os seus antepassados, a sua origem. Então, colocando somente no judaísmo a sua origem, sim, este judeu poderá ser um cristão. A referência mais interessante que temos e que coloca de fato um ponto final nessa discussão, que é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um judeu e ele era um judeu cristão. Então, veja que em momento algum, isso é o William Barclay e outros teólogos vão dizer isso, Paulo nega a sua origem, a sua ancestralidade, a sua essência, a sua genealogia. Pelo contrário, Paulo tem um certo orgulho de ser um judeu. Veja só, Filipenses 3, verso 5. Veja o que Paulo diz. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. E agora veja que interessante, em Romanos, capítulo 11, no verso 1, Paulo diz o seguinte: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? E aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Olha o que Paulo diz: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, aqui nós temos o exemplo de um judeu cristão. Então, veja que Paulo, em momento algum, ele renuncia à sua origem, sua ancestralidade, à sua descendência. Até porque Jesus não veio fundar uma religião, judaísmo ou cristianismo. Jesus veio trazer a salvação, uma ideia para todos os povos, todas as nações, todas as origens, todas as etnias. Isso está muito claro no Evangelho. Então, para nós, o cristianismo nada mais é do que a consumação do judaísmo. Então, o judaísmo acontece e finaliza no cristianismo, né? Mas, deixo claro aqui também no nosso vídeo que o judaísmo ortodoxo, ele não aceita o judeu messiânico. Esta ideia não é aceita. O judeu messiânico é considerado um cristão para um judeu ortodoxo. No entanto, se interpretarmos o judaísmo somente na sua questão genética, somente na sua origem, sem dúvida podemos ter também judeus chamados cristãos ou judeus chamados messiânicos, desde que esse indivíduo, essa pessoa de origem judaica, creia que Jesus é o Messias e creia na Trindade, na forma monoteísta cristã de interpretar a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem interesse de conhecer mais sobre teologia, história da igreja, teologia bíblica, Novo Testamento, Antigo Testamento, entre em contato e participe aí dos nossos cursos, treinamentos, da nossa formação teológica. Sem dúvida, será um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.